Fala aí, galera, vamos começar nossa aula sobre SQL Joins. Trouxe essa aula devido à grande dificuldade que o pessoal encontra para entender esse conceito, que na verdade é muito simples. E só vamos abordar aqui o Inner Join e o Left Join, que é o que a gente vê também nas aulas. Os outros, vocês podem tirar dúvida comigo nas aulas ou depois a gente pode fazer um videozinho para explicar elas. Queria aproveitar e mandar um abraço para o professor Sérgio Nunes, bastante aula de SQL com ele. Obrigado pela paciência, professor, e parabéns pelo trabalho. Valeu, Serginho. Então vamos para a aula. Aqui eu trouxe essa estrutura de tabelas de RH para ilustrar o uso do join. Então temos a tabela funcionários e dependentes. Dependentes são aqueles que dependem diretamente do trabalho do funcionário. Pode ser filho, pode ser algum tipo de outro dependente também. Isso é regra de negócio. Essa estrutura está bem simples, então ela poderia ser muito mais elaborada, mas acho que ia ficar mais difícil para entender o vídeo, então vamos para ela. O que eu quero que vocês prestem atenção é no campo ID funcionário, essa coluna que está presente nas duas tabelas. É ela que linka as duas tabelas. Então, em qualquer estrutura, quando vocês tiverem um relacionamento, vocês vão buscar por essa coluna, uma coluna que esteja presente nas duas tabelas. Aqui nessa tabela nós temos o José Silva, que vocês conseguem ver aí que possui dois dependentes. Ele está linkado ali pelo ID número 1. E o André Pereira, que possui a Márcia Pereira como dependente. Já está aí no destaque. Então nessa tabela nós temos aqueles funcionários que possuem dependentes, em destaque aí o José Silva e o André Pereira, e aqueles que não possuem dependentes, que é o João Costa e o Márcio. A gente vai chamar a tabela funcionários de tabela da esquerda e a outra da tabela da direita. Fica mais fácil também para entender o conceito de left join. Bom, vamos lá. Inner join ou somente join retorna os registros que possuem valores em comum nas duas tabelas. Então, ele vai retornar somente a intersecção, de acordo com a simbologia que vocês conseguem ver aqui e o detalhe em verde. Nós temos a tabela 1, que é a tabela da esquerda, a tabela 2 a tabela da direita e somente os dados que têm em comum nas duas tabelas, que são eles os dados do José Silva e André Pereira, que têm os dependentes. Então, somente esses registros seriam retornados pela nossa query. Vamos fazer um exemplo para vocês verem. Aqui nesse select nós estamos selecionando os dados de nome de funcionário e nome de dependente da tabela funcionários. E fazendo o inner join, né, fazendo a junção com a tabela dependentes. Na sintaxe do join, a gente tem que mostrar qual é o campo que nós estamos relacionando, qual o campo que está presente nas duas tabelas e faz a relação entre elas. No nosso caso, o ID funcionário. Então, eu deixo explícito isso aqui, olha, o ID do funcionário que está presente na tabela funcionários tem que ser igual ao ID do funcionário que está presente na tabela dependentes. É isso que ele vai comparar na hora da execução da query. E ele vai retornar esse resultado aqui para a gente. Os funcionários, né, os campos que eu selecionei, né, o nome do funcionário e os dependentes dele. Então, José Silva aparece duas vezes, porque sim, ele possui dois dependentes, e o André Pereira uma vez apenas. Agora vamos entender o left join. O left join retorna todos os registros da tabela da esquerda e aqueles em comum, né, aqueles correspondentes na tabela da direita. Através da simbologia aqui a gente consegue ver toda a tabela da esquerda marcada de verde e ainda a intersecção entre as duas tabelas. Vamos ver como que ficaria a query dele. A construção da query é praticamente a mesma, só vamos mudar a palavra left para mostrar que nós estamos fazendo uma consulta diferente agora, uma junção diferente das duas tabelas. Então agora vocês conseguem ver que trouxemos os mesmos dados que estavam na outra query, na outra tabela, e ainda os dados daqueles funcionários que não possuem dependentes, no caso o João e o Márcio. Eles vão aparecer com um valor null aqui no nome do dependente porque eles não possuem dependentes.
Então, a diferença básica entre esses dois tipos de join é que um traz somente a intersecção, traz somente aqueles que possuem dados em comum nas duas tabelas, e o outro, né, o left join, ele só vai ele vai trazer todos os dados da tabela da esquerda e linkando aqueles que possuem dados na tabela da direita. Aqui está uma comparação dos dois joins, a primeira do inner e o segundo do left, para vocês compararem, parem o vídeo se precisar. E tem algumas perguntas aqui do pessoal, vou ver se eu consigo responder algumas delas. Uma pergunta do Éder aqui, daria para fazer tudo em uma única tabela? Em alguns casos dá, em alguns casos vocês vão ter que analisar se é viável fazer isso ou não. No nosso caso aqui, eu acho que seria totalmente inviável, porque você nunca consegue saber quantos dependentes uma pessoa vai ter. Então você poderia estimar, vou colocar ali uma possibilidade dela cadastrar até 30 dependentes. Só que ia ficar um tabelaço, então nesse caso é inviável. Então você vai ter que avaliar cada caso mesmo para saber se pode ou não pode fazer tudo em uma tabela só. Bom, Éder, espero ter respondido. Uma pergunta do Douglas aqui, se é preciso criar chave estrangeira usando o reference lá no código do SQL. Bom, Douglas, não precisa necessariamente. Você pode criar somente uma coluna lá em comum entre as duas tabelas e vai funcionar. A diferença é que quando você cria a chave estrangeira, você impõe integridade referencial. Então você não conseguiria, por exemplo, colocar um dependente se não existisse um funcionário. Então é obrigatório a existência de um para o outro existir. Se você não faz isso, então você conseguiria inserir dependentes mesmo que não existisse nenhum funcionário. Então isso é arriscado em alguns casos, mas é a regra de negócio também. Bom, aqui no final eu trago para vocês duas carries para vocês fazerem o teste aí. Acho que vai ficar bem mais claro também com essas carries para vocês entenderem. Executem as duas. A diferença também é somente a palavra left lá e o inner. E vocês vão conseguir entender também melhor. A estrutura dessas tabelas que eu usei de exemplo está aí no link da descrição do vídeo. Vocês vão conseguir todo o material e eu vou ver se consigo disponibilizar um servidorzinho de banco de dados também para vocês fazerem um teste. Qualquer dúvida, posta aí na descrição, nos comentários que eu vou buscar responder para vocês. Valeu, galera!